Existe algo sagrado em sentar à mesa, onde o pão é partido, a presença é sentida e a conversa se transforma em cuidado. Esse é o tempo de mesa, um espaço de afeto, fé e encontro. Puxa uma cadeira, a mesa está posta. Você que tem um gradiente. Você que tem o telefone emprestado. Fala, galera, puxa a cadeira aí, mais um episódio do Tempo de Mesa está acontecendo. Posso ouvir um amém? Estamos no retiro e o pastor Genaro tem uma palavra poderosa para você. Vai, começa, pastor. O que nós estávamos conversando nessa roda aqui, nos alimentando da palavra. Nós estamos falando sobre o conhecimento da lei e sobre como podemos lidar com esse conhecimento. O que acontece quando você sabe que algo que você está fazendo não está correto, que algo que você está fazendo está errado. Como você tem esse conhecimento? Paulo vai dizer que a lei de Deus nos mostra que temos o conhecimento do que é errado, mas só através de Cristo nós conseguimos, de fato, nos revestir de uma nova vida, sermos uma nova criatura, sermos filhos de Deus e Jesus como o novo e vivo caminho enviado por Deus para o acesso ao Pai. Sim, Ele é que nos mostra como devemos andar. Olha aí! Então essa lei, ela não nos envergonha, na verdade. A gente se envergonha no primeiro momento porque a gente acha que tá, meu Deus, e agora o que eu tava fazendo? Aí depois, e também tem aquela parte que quando tu entende que aquilo é a lei, vem para que a gente venha mudar, a gente quer começar, não frequentar as coisas, né? Não, eu não tô tão firme, por isso que eu posso fazer. Eu não tô tão dentro da lei, por isso que eu posso... Então muitas vezes eu vejo que antes da gente conhecer a lei, a gente fica se apegando a essas coisas. Às vezes uma mentira na lei, né? Uma mentirinha, quando a gente conhece a lei, a gente sabe que não pode. E quando a gente está lendo as cartas de Paulo, quando Paulo está se referindo à lei, está falando da lei de Moisés, ele está falando justamente sobre isso, que a lei, ela era a incapacidade da lei era justamente essa. A lei só mostrava que você estava errado. Você só sabe do erro por causa da lei. Você só sabe que você não deve matar, que você não deve roubar por causa da lei. Então, como é que eu sei que eu tô errado quando a polícia me para e eu tô sem cinto? Por causa de uma lei que diz que eu tenho que estar de cinto. Então, qual é o limite da lei e por que Jesus se manifesta? Jesus é o verbo de Deus, é o verbo vivo que desceu do céu. Então, ele é a própria lei, ele é o que diz lá em João que o verbo, a palavra, a lei, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus é a lei. Aquela lei que estava escrita em tábuas, aquela lei que estava escrita em pedras, ela tinha uma glória e ela tinha um momento. Ela era uma aliança antiga. Jesus é uma nova aliança. Então Jesus é a personificação de uma lei que nos mostra um caminho, não apenas aquilo que nós estamos errados, mas sim a solução para andarmos corretamente em Deus. Obedecendo as leis. Uau! Por isso que o fim da lei é Cristo. Uau, O legal disso aí tudo é que ele mesmo disse que ele não veio para que se acabasse a lei, né? Na verdade, ele resumiu a lei em 2 mandamentos, né? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a si mesmo. Exatamente. Agora, essa questão da lei moral que nós estávamos falando, que eu acho top, né? Porque... não precisa nos ensinar, é uma coisa que já nasce gravada dentro de cada um. Por exemplo, que nem nós estávamos comentando sobre o episódio de Caim e Abel, né? A lei não tinha sido feita ainda, né? E Caim, no episódio de Caim e Abel, quando tem o primeiro assassinato da Bíblia, ele já sabia que era errado, já sabia que aquilo era um erro e a lei não tinha sido feita ainda. Então é algo que já nasce, né? A lei moral é algo que já nasce dentro de nós. E é uma coisa que é uma prova da existência de Deus, né? Não precisa alguém te ensinar que mentir é errado, né? Parece que é uma coisa que já nasce dentro da gente, né? Ou que matar é errado, né? Sim. É como se a lei de Deus já nascesse impregnada no DNA da pessoa. A gente, é como se o homem viesse com drives, com alguns drives instalados, dizendo que ele não vai matar, que não vai... Por mais que o seu instinto, né? Você pega, sei lá, uma criança ali, ela tem o brinquedo dela, se alguém
pegar um brinquedo dela, ela vai ter uma reação ali, não, é meu, né? Sei lá, uma reação egoísta, egocêntrica, enfim. Mas conforme você vai crescendo, os drives eles vão se manifestando ali, né? O erro vamos pegar o pecado, né, de Caim contra Abel. Na verdade, se a gente fosse entrar mais profundo para esse tema, Caim matou Abel porque ele não podia matar Deus, né? Porque quem rejeitou Caim não foi Abel. Abel só levou um sacrifício, levou uma oferta, na verdade, que Deus recebeu. E Deus não se agradou, né? Na verdade, Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Em vez de Caim levar para Deus uma oferta agradável, ele resolveu matar o ofertante aceito por Deus, né? Porque ele não podia fazer nada contra Deus. Então, quem é que ele achou ali? Bom, vou fazer uma coisa aqui contra o meu irmão. E aí entra isso que tu está falando, né? A percepção de algo que está errado, né? A percepção, a gente está usando a palavra moral, né? A percepção moral de algo que nós não estamos fazendo certo e que a gente está aqui, né, concluindo que as pessoas, por mais que alguns tenham mais e outros menos, o indivíduo nasce com isso, com essa percepção daquilo que é certo, né? A gente está falando de coisas maiores, como um assassinato, um adultério ou a própria mentira, né? E isso está impregnado no nosso espírito, né? O espírito soprado no homem, que em contato com a alma transforma o homem numa alma vivente. Essa questão do drive, que nem tá falando, dos drives já vem incluídos no DNA. A própria busca pelo sobrenatural também faz parte, né, que o próprio Salomão ele fala, né, que o homem já nasceu dentro dele com um anseio pela eternidade. Então, ou seja, dentro da gente já nasce sabendo que não é só isso aqui. Lógico que existe aí o ateu, existe aquele que não crê, mas, né, a grande maioria sabe que não é só isso aqui. Então, por isso que as pessoas acabam se perdendo quando não encontram Deus, que elas começam a buscar em outras coisas, né, no que o mundo pode oferecer, ou até mesmo em outras religiões, né, para que se preenche esse vazio que só o próprio Jesus é a eternidade, que nasce desse anseio pela eternidade, que já nasce no drive, vamos dizer, que nem nós estávamos falando, né. Mas só voltando sobre essa questão da lei moral, esse testemunho da célula aí, eu acho que vale muito sobre essa questão da luz, né? Porque, na verdade, o que é a luz? A luz, ela aponta às trevas, o erro das trevas, né? Então, o menino chegou lá dizendo que ele pecava num determinado ponto e para ele era normal. Só que o fato de ele andar com pessoas que andam na luz e a própria palavra revelar para ele, né, o que é o certo, o que é o errado, fez que quando ele voltasse a pecar, pelo menos o sentimento de remorso e de sentimento que aquilo afastasse ele de Deus, ele já tinha. Por mais que ele ainda não tinha vencido a tentação e o pecado, mas o fato de que a luz apontou, né, que a vida dele era errada, né, a luz da palavra, né, porque o certo é que a luz que dissipa as trevas, né? Isso é uma coisa que a gente... Uma vez eu vi uma ilustração do cara, todo mundo já deve ter ouvido essa daí dos 2 quartos, né? Com uma parede só dividindo. Num quarto totalmente escuro e no outro quarto totalmente iluminado. E se fizesse um furo com uma furadeira naquela parede, não é as trevas que penetram na luz, e sim a luz que penetra nas trevas. Você não consegue calcular a quantidade de escuro, né? Isso. Você tem que jogar a luz para lá e calcular o quanto de iluminado que tá aquele local. Então, na verdade, tipo, a luz da vida dos meninos ali que estavam convivendo com ele na célula e a própria palavra revelou para ele que aquilo que ele estava fazendo desagradava a Deus. E quando ele tornou a fazer, porque é um menino que está chegando agora, né? Que ainda tem muito para aprender e vencer as dificuldades, mas uma coisa ele já aprendeu de cara, que aquilo ali, né, não agradava a Deus, né? E aí entra nessa questão aí do pecado. Se tu tá usando o exemplo da luz, né? Quando Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, lá a partir de João capítulo 14, 15, 16, até ele sair lá do cenáculo, né, e ser preso, ele vai falar sobre o Consolador, né? Que o mundo não pode ver, e aí ele diz assim, ó, ele vos convencerá do pecado, da justiça
e do juízo. Então, a gente fez uma abordagem com relação à lei, né, que seria uma abordagem muito mais complexa com relação à percepção do pecado, mas na verdade, quando eu tenho na minha vida uma prática do pecado, uma prática daquilo que não é correto segundo a vontade de Deus, e a partir de um determinado momento aquilo me causa uma certa diferença quando eu sigo fazendo, é o Espírito Santo, né, que está trazendo luz para as trevas, é o Espírito Santo que está me convencendo, isso não é legal, isso que você está fazendo aí não dá. Se você quer de fato viver essa nova vida, né, você vem para a célula, você conhece as pessoas da igreja, você começa a conviver com pessoas que creem em Deus, que creem em Cristo, que professam uma fé cristã, logicamente você vai ser alcançado ali pela pessoa do Espírito tentando te convencer do pecado. E eu acho que o início do convencimento é justamente, né, poder usar a palavra remorso, né? Eu sempre pequei ali nesse pecado, mas agora ele começa a me incomodar, né? Não que o fato de conhecer Jesus me cause tristeza, mas o fato de eu conhecer o pecado, porque agora eu tenho a percepção do que é o pecado, e o fato de eu pecar me traz essa tristeza, me traz esse incômodo provocado pelo Espírito Santo. É o grande diferencial dos grandes homens da Bíblia, né? Se tu parar para pensar, Davi, o diferencial dele por ser o homem segundo o coração de Deus, não era o fato dele não pecar e ser um super santo, né? Não, é o fato que o pecado levava ele a entender que aquilo afastava o espírito dele, né? E aí que ele colocava as roupas lá, né, e entrava no quarto dele, e orava e criava os salmos lá dizendo: Deus, não afasta de mim o teu espírito, né? Que é aquele entendimento, aquele sentimento de que aquilo que ele tinha feito desagradava a Deus, né? E essa questão da luz, na verdade, a única maneira de tu apontar que alguém está em trevas é a luz, né? Então a vida inabalável, que nem é o tema do nosso retiro, vamos dizer assim, né? A vida do cara que não nega a Deus, ela vai apontar, mesmo que ele não fale, que o outro está errado, que quem está nas trevas está errado, porque como que aquele que está errado saberia que está errado se não tem a luz para dizer que ele está errado? Exatamente. E eu gosto muito disso aí que está falando, porque a gente fala ali, João 3,16, né, que é um versículo muito falado. Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que se você vai olhar a sequência do texto, né, e ele vai dizer assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí vem o 19, e o 19 fala exatamente sobre isso que você está falando. E a condenação do mundo é essa, que a luz brilhou. A luz entrou lá, naquela sala, nesse exemplo que você está falando. A luz veio ao mundo, Jesus é a luz. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, um dia, a luz brilhou para alguém que estava lá, pecando. Ele pode decidir parar de pecar, uma vez que agora a luz brilhou sobre aquelas trevas, e ele tem a percepção de que as suas obras eram más, e ele passa a fazer as obras boas condizentes com essa nova vida, ou ele permanece, como está dizendo do 19, e essa é a condenação. É uma luz que brilha, você permanece fazendo e vivendo do jeito que você vivia nas trevas, uma vez que agora aquela luz brilhou sobre você. Por quê? Porque as suas obras eram más. E aí o 20 vai dizer assim, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, uma vez iluminado e que ele não decidiu que ele quer viver na luz, ele retorna para as trevas para que ele prossiga fazendo as suas obras más, como está dizendo aqui. Pecando sabendo que está pecando. Pecando sabendo que está pecando, mas ele permanece nas trevas, porque agora não tem mais ninguém ali. Por isso que muitas vezes o crente é debochado, né, no seu trabalho, o crente é hostilizado. Por isso que muitas vezes eu estou usando aqui não a pessoa, né, mas a figura de um cristão. Por quê? Porque quando um cristão chega num lugar, ele não chega sozinho.
Quando ele chega em um lugar, ele chega como sendo a luz. E a luz, quando ela ilumina as trevas, ela traz, né? Por isso que a gente diz essa expressão, trazer à luz. Então a gente traz à luz aquelas obras. Os lugares onde as obras são más, as obras más estão sendo reveladas. Amém. Isso daí, pessoal, eu queria agradecer por esse tempo de mesa. Esse assunto não vai encerrar aqui, a gente vai continuar. Mas esse corte eu tenho certeza que veio do coração de Deus, né? Um tempo de mesa que a gente resolveu expor aqui para vocês, né? Esses momentos do retiro que fazem quando a gente tem comunhão com alguém, conversa com alguém, a gente sempre tem mais para receber. Não só aquilo que a gente viveu exatamente no culto, né? Do momento do retiro, exatamente na ministração que foi feita, mas acredito que na nossa vida, né? Como um todo. A gente sentou aqui bem de boinha, riu, brincou e a palavra entrou no nosso coração, né? E a gente vai, eu creio que receber essa palavra, né? Como um ensinamento de Deus através da vida do pastor Genaro, do pastor Jairo, para as nossas vidas, amém? Amém. Compartilhe esse episódio aí, abençoe alguém, em nome de Jesus. Até mais.